populações, as empresas, os produtores, a economia nacional e o país. A banca privada serve, sim, para engrossar os lucros e acumular riqueza de umas poucas famílias, dos grandes acionistas, para expoliar património e ativos públicos e privados, para parasitar o investimento e o gasto do Estado e os empréstimos e financiamentos comunitários, tomar emprestado a juros baixos no estrangeiro e emprestar a juros altos em Portugal, explorar as necessidades do consumo pessoal, especular no imobiliário com a dívida soberana, sugar a riqueza dos setores produtivos e depredar as micros, pequenas e médias empresas, transferir lucros voltosos para o estrangeiro, promover a desregulamentação financeira, a liberalização dos mercados públicos, a fuga de impostos e a captura de benefícios, concessões e empresas privadas para subordinar o poder político aos seus interesses, como foram os escândalos do BPN, BCP, BPP, Banif e, mais recentemente, o BES. A banca privada serve para favorecer de forma ilícita e legítima os negócios dos respectivos grupos empresariais, erguer um sistema de ligações tentaculares de ocultação de contas e evasão fiscal, de fuga e lavagem de capitais, nomeadamente como veículos e agentes privilegiados no uso de sociedades offshore em paraísos fiscais. Mas não podemos ignorar que, ao longo dos 38 anos de recuperação capitalista, o PCP foi sempre prevendo e prevenindo sobre as consequências das privatizações, a começar pela banca, e o que esta representava no plano da crescente financiarização da economia e de captura das suas alavancas estratégicas pelo capital estrangeiro. Quando muitos ingenuamente se questionam sobre como são possíveis os casos do BPN ou do BPP, ou outros, propositadamente procuram atribuir a cada uma dessas situações a casos de má gestão ou gestão danosa. Para nós, é absolutamente claro que este era e é o caminho natural enquanto o controle público da banca estiver na posse do grande capital nacional e estrangeiro, e que, se este rumo não for invertido, continuaremos a assistir à implosão e falência dos bancos, arrastando consigo elevados prejuízos para a economia e para as populações, mas também ao empolamento de um setor que, em vez de apoiar o desenvolvimento económico, é um servidor de recursos e uma causa de empobrecimento do povo português. Hoje, como até há 40 anos, a vinculação do poder político ao poder económico é notória, descarada e sem vergonha. Mais do que nunca, PS, PSD e CDS mostram-se sem pudor na defesa dos grandes grupos económicos e financeiros e vice-versa. Basta dizer que mais de 30 governantes dos últimos 38 anos se sentaram e se sentam, antes e depois de passarem por governos, nas grandes cadeiras das administrações dos bancos, nomeadamente do BES. Os mais de 6 mil milhões de euros públicos que o Estado usou na criminosa nacionalização dos prejuízos do BPN e os 11 mil milhões de euros do Fundo de Recapitalização imposto pela Troika no Banif, BCP, BPI e agora no novo banco, não foram para resolver problemas que lhes estiveram na origem, mas para continuarem a estimular a especulação financeira com juros brutais para o povo pagar e sem controle nenhum por parte do Estado. A banca, nas mãos dos privados, retira ao Estado o poder do comando económico, de decisão estratégica, capacidade de intervenção e soberania do país. Dificuldades acrescidas ao verificarmos que, à exceção da Caixa Geral de Depósitos, uma grande parte da banca em Portugal, a dos 4 maiores bancos, já é maioritariamente dominada pelo capital estrangeiro, tendo estes obtido lucros líquidos de 8,1 mil milhões de euros, sendo que os dividendos foram superiores a 4 mil milhões de euros. Mesmo que a propriedade destes bancos fosse dos capitalistas portugueses, a supervisão e a regulação dos 5 maiores bancos ficará, a partir do dia 4 de novembro, sob supervisão direta do BCE. Camaradas e amigos, por tudo isto, a proposta de assegurar o controle público da banca é uma medida imprescindível para reconsolidar a globalidade do sistema bancário, conter os riscos sistémicos para a economia, assegurar uma efetiva regulação, supervisão e fiscalização da banca, travar a especulação financeira e canalizar as poupanças e recursos financeiros para o investimento na produção nacional. Propomos o controle público da banca, pois é hoje uma evidência que a banca privada, reconstituída a partir das privatizações, não serviu os trabalhadores, as populações, as empresas, os produtores, a economia nacional e o país. Recusar esta nossa proposta significa defender que o setor bancário continua a servir para engrossar os lucros dos grandes acionistas e especuladores, acumular ainda mais riqueza em algumas famílias, expoliar patrimónios e ativos privados e públicos para parasitar o investimento e o gasto do Estado, extrair riqueza dos setores produtivos, favorecer de forma ilegítima e até ilegal os negócios dos respectivos grupos empresariais, promover a evasão fiscal e a fuga e lavagem de capitais. Nesta proposta não exclui, bem pelo contrário,
contrário, a possibilidade de nacionalização. Mas a consideração que se faz é mais ampla e envolve também a admissão de outros instrumentos, colocando desde já a necessidade de se desenvolver, a partir do Governo e do Banco de Portugal e restantes supervisores financeiros, um conjunto de medidas de efetiva supervisão, fiscalização e inspeção permanente aos bancos e instituições financeiras. Desenvolver um conjunto de medidas políticas, técnicas e jurídicas que abram caminho a um processo progressivo de controle público da banca, com a assunção direta de responsabilidades de administração pelo Estado em instituições com fundos públicos e a inclusão da cooperação da banca com o projeto de desenvolvimento do país. Camaradas e amigos, apenas esta opção política poderá reconsolidar a globalidade do sistema bancário e conter riscos sistémicos, efetuar uma regulação, fiscalização e supervisão bancária, travar a especulação financeira e, no plano mais geral, canalizar poupanças e recursos financeiros para o investimento na produção nacional, defender a soberania e impulsionar o crescimento, colocando a banca ao serviço dos reais interesses nacionais. Apenas com uma banca pública será possível dinamizar o mercado interno, promover as exportações e substituir importações, ampliar o investimento público, recuperar as empresas e setores estratégicos do Estado para o Estado, apoiar as micro, pequenas e médias empresas, repor salários, pensões, prestações sociais, rendimentos e direitos da população, combater o desemprego e a precariedade, defender os serviços públicos e afirmar uma política soberana, sustentável do ponto de vista do crescimento económico e do desenvolvimento social, de defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. A ruptura com a política de direita e a aplicação desta proposta, a exigência de demissão de governo e de eleições antecipadas, substituindo por uma política patriótica e de esquerda, são imperativos urgentes para retomar a defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país, abrir caminho ao crescimento económico e progresso social e que devolva aos portugueses a esperança de uma vida e um futuro melhor vinculado aos valores de Abril. Para encerrar a sessão, dou a palavra a Agostinho Lopes, membro do Comitê Central do PCP. Camaradas e amigos, plagiando um camarada nosso na iniciativa que a 28 de setembro abriu esta campanha A Força do Povo por um Portugal com Futuro, a abordagem integrada pelo PCP da renegociação da dívida, da saída do euro e da nacionalização da banca, presente no projeto de resolução debatido há uma semana na Assembleia da República, representa a construção do que podemos chamar um triângulo de inevitabilidades. A concretização de duas destas condições implica que a terceira também se tenha que realizar. Talvez possa mesmo admitir que no atual quadro europeu, avançar com qualquer das nossas propostas implicará a concretização das outras duas. A reestruturação profunda da dívida e a saída do euro implicam o controle público da banca para assegurar a sua liquidez e solvência. A saída do euro e a nacionalização da banca implicam a reestruturação da dívida para capacitar o Estado e o sistema bancário no cumprimento das suas funções económicas e sociais. A nacionalização da banca e a reestruturação da dívida implicam a saída do euro para se poder financiar, quanto mais não seja, em último recurso, o Estado e a banca. Mas, camaradas, depois de terem sido gastos desde 2008 na União Europeia 4,5 bilhões de euros, eu repito, 4,5 milhões de euros a salvar a banca, segundo consta do documento da Comissão Europeia, o que é que resta aos portugueses e a outros povos da União Europeia fazer, senão nacionalizar a banca? Mas sem prejuízo do intrusamento e encadeamento destes três objetivos,
A primeira grande componente a ser realizada é a renegociação da dívida. A libertação do país do euro, salvo precipitação imposta por circunstâncias ou pelos poderes europeus, poderá constituir um processo mais demorado que requer, como o Honório aqui referiu, o desenvolvimento de iniciativas do Estado para preparar o país para essa realidade. A recuperação do controle público da banca pode ser feita a diferentes ritmos, articulando-se com os processos de renegociação da dívida e saída do euro, e vale por si próprio na colocação do crédito e da atividade financeira ao serviço do país. Camaradas, esta abordagem inovadora e corajosa do PCP corresponde ao acabamento de um longo processo de estudo, iniciativa e proposta de maturação política nos últimos anos para a determinação de uma ruptura estratégica em eixos centrais da política de direita do PS, PSD e CDS. Políticas que conduziram o país ao desastre em que se encontra e dimensões económicas e políticas que condicionam qualquer saída efetiva do desastre. Não é de facto possível falar hoje do fim da austeridade, do crescimento económico e do emprego, de um novo rumo para o país, sem que estes objetivos sejam transformados em vetores de uma verdadeira e nova política alternativa, patriótica e de esquerda. Camaradas, a importância e a imperatividade deste debate é hoje uma evidência. E tão evidente que mesmo ao fim de 3 anos, o Governo e o PS ainda hesitam. Hoje mesmo, na Assembleia da República, o PS de António Costa fez debater um projeto de resolução sobre a dívida. Com que objetivo? Para que a Assembleia aprove a renegociação ou reestruturação da dívida e recomenda ao Governo o início da consequente negociação com os credores, como vem fazendo o PCP, como o Honório referiu, desde abril de 2011 e depois de 6 projetos de resolução aprovados na Assembleia da República. Para que a Assembleia aprove, mesmo se insuficiente, a petição reestruturar a dívida insustentável e promover o crescimento, recusando a austeridade, baseada no manifesto de 74 personalidades, entre os quais gente do PS, como o atual líder parlamentar do PS, Ferro Rodrigues. Para que a Assembleia dê significado político concreto às posições de inúmeras personalidades do PS sobre a dívida? Não. O PS de António Costa veio propor à Assembleia da República que desse seguimento à proposta da Ministra das Finanças do atual Governo PSD-CDS, para que a Assembleia da República realize o debate sobre a dívida. É assim que António Costa, que não é nenhum pelintra, propõe à Assembleia da República, e cito no dito projeto de resolução, desencadear um processo parlamentar de audição pública sobre a dívida. Não se esquecendo, naturalmente, de reafirmar nos considerandos que o problema da dívida pública exige uma solução à escala europeia, reafirmar a profissão de fé do PS na União Europeia e no euro, de saudar os compromissos do futuro Presidente da Comissão Europeia. Sabendo, como nós sabemos, que está a falar de Juncker, um homem implicado em todas as políticas que esmagaram, por exemplo, Portugal nestes últimos 3 anos. Isto é dizer o que dizia António José Seguro. Isto é continuar a baixar a bola à Alemanha da senhora Merkel. Pelos vistos, seguindo os conselhos de Elisa Ferreira e Maria João Rodrigues, deputadas europeias, que ouvidas, pelos vistos, na preparação do projeto de resolução, lhe disseram que as coisas estavam pretas do lado da Alemanha para aceitar
a reestruturação da dívida. Isto é, a promessa de continuar a política de austeridade. Depois da farsa das primárias, a farsa da reestruturação da dívida. Não precisou de chegar a primeiro-ministro para assumir com clareza qual o seu caminho. Continuar a dizer amém aos mandantes da Troika. Aliás, só os ingênuos se podem espantar vindo de alguém que apoiou a subscrição do Pacto de Agressão. Como disse um conhecido comentador económico e diretor do Diário Económico, aliás, seu homónimo, conhecido pelas suas posições, entre aspas, de esquerda, o PS voltou a ser um partido de poder. O Costa é um homem de poder, pois já quer audições, poderia ter dito, já só quer audições sobre o tema na Assembleia da República. Como quem diz, Costa desceu à terra, temos homem. Camaradas, anda por aí alguma gente a clamar pela unidade, pela convergência de esquerda contra o governo de direita para ajudar o PS a construir um governo de esquerda. Perguntamos, unidade, convergência de esquerda, para quê? Para que política? Se for para promover debates sobre a necessidade ou não necessidade da renegociação da dívida, julgamos que é uma total e absoluta inutilidade política. Esse debate está feito na teoria e na prática ao longo de 3 anos de Troika. Se alguém ainda não conseguiu chegar a nenhuma conclusão sobre este magno problema do país, da nossa democracia, da nossa soberania, depois destes anos de desemprego, de pobreza, de dependência e mesmo de indignidade nacional, é porque, de facto, não quer romper com a política da Troika. É alguém que encena a velha cena da esquerda para esconder o que lhe vai na alma de respostas à direita. O projeto de resolução do PS António Costa, hoje debatido na Assembleia da República, é um primeiro aviso à navegação. O PS de António Costa vai continuar à espera do guindaste europeu para nos tirar do buraco, o que significa que vai esperar sentado por sapatos de defunto. Ou então irá invocar mais uma vez São Pedro para acabar com a austeridade e renegociar a dívida, como fez um dia destes, relativamente às inundações em Lisboa. Camaradas, são bem claros os nossos objetivos políticos. Derrotar a política e o governo atual, e quanto mais depressa, melhor, que já ontem era tarde. Fechar simultaneamente o caminho às manobras de convergência e de alternância com a direita de que o PS vai dando pré-claros sinais. Esclarecer também, desmontando as manobras de diversão e mistificação política que já referi, que se multiplicam em torno de uma putativa unidade de esquerda com o PS, sem que o PS clarifique e diga ao que vem em matéria de programa e de alianças. Uma questão justa, a unidade de esquerda, instrumentalizada para que tudo continue na mesma. Esclarecer também as também e não separáveis manobras em torno de uma dita reforma do sistema político, sistema eleitoral, como se a questão de fundo no nosso país não fosse a reforma radical, nós dizemos ruptura, com as opções políticas do PS, PSD e CDS que governaram o país nos últimos 38 anos. Camaradas, são objetivos e tarefas que cabem a todos os democratas, patriotas, homens e mulheres de esquerda, e cabem, certamente, em primeiro lugar, aos comunistas. São batalhas que têm muitas dimensões, a primeira das quais é a nossa intervenção, para assegurar a continuidade da luta dos trabalhadores e do povo, da luta que decide e decidirá do futuro. No desenvolvimento desta ação nacional, a força do povo por um Portugal com futuro, uma política patriótica e de esquerda,
será a questão central ganhar, esclarecer, atrair milhares de homens e mulheres para o conjunto de objetivos e orientações da política alternativa que o país precisa e que o PCP propõe. Renegociar a dívida, defender a produção nacional, assegurar o controle público dos setores estratégicos, valorizar salários e pensões, melhorar os rendimentos das camadas mais desfavorecidas, defender os serviços públicos, o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social. Concretizar uma política de justiça fiscal, rejeitar a submissão ao euro e à União Europeia, recuperando a soberania económica, monetária e orçamental. Assegurar uma justiça independente, democrática e acessível a todos, valorizando e reforçando o sistema judicial e respeitando o órgão de soberania, que são os tribunais. Defender a soberania e a independência nacional, a liberdade e a democracia, os direitos e garantias dos trabalhadores e do povo consagrados na Constituição da República Portuguesa. O que exige colocar sempre no centro da nossa iniciativa, proposta e preocupações, no centro da ruptura com a política de direita e da alternativa política, a Constituição da República Portuguesa. Disse. Esperando que esta sessão tenha contribuído para o esclarecimento da proposta do PCP e destacando a existência de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, para a qual se reclama a adesão, empenho e apoio de todos os democratas e patriotas seriamente empenhados em libertar o país destes constrangimentos e projetar os valores de Abril no futuro de Portugal, declaro encerrada esta sessão. Boa tarde a todos. Foi dito no início por ela e por mim, e explicado que a gente terá sessões de debate e outras... Ele é que está perto comigo, sabes? Está nesse...